Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Primeiro Stint. Nessa aqui eu vou ter a oportunidade de conversar com o meu xará, o Thiago Fagnani, que faz companhia a vocês nas etapas da Stock Car e também na Fórmula 1, tá presente em algumas provas aí pela Band, pelo Band Esportes. Xará, que legal ter você aqui, cara, no Primeiro Stint pra gente falar um pouquinho de automobilismo, isso aí que tá envolvido também na tua vida aí já há algum tempo. Cara, obrigado pelo convite, tremendo convite, até brinquei com você, falei, você chamou o Thiago certo? Não é possível. Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui pra gente bater esse papo. Tamo junto, cara. Então vamos começar falando de Fórmula 1 pra galera que tá te vendo aí nas provas, acompanhando teu trabalho. Primeiro, como é que é carregar essa responsa, cara? Porque entrar num paddock de Fórmula 1, com a credencial da Band, substituindo a Mariana Becker ali nos fins de semana que ela não tá presente, e o próprio Felipe Killing também, que vinha fazendo em algumas provas. Como é que você recebeu esse convite, essa oportunidade? Como é que foi tá lá? Cara, a primeira vez que foi ano passado, né, que eu fiz aquela dobradinha Austin e Cidade do México, aquilo foi uma loucura, porque terça-feira, 8h30 da manhã, meu chefe, o Ronildo, me liga. Ó, Estados Unidos, tal, você pode ir? Falei, lógico, passaporte, tá ok. Eu tenho também, eu já tinha o visto de trabalho americano. Uhum. Tá, quarta-feira, 6 da manhã, eu já tava em Guarulhos pra viajar. Uhum. Então foi uma loucura, assim, pra arrumar as coisas, pra entender, mandar documento, enfim. E aí, quinta-feira eu já tava... Quer dizer, eu não tive nem tempo de pensar, nem tive tempo de raciocinar, não tive tempo nem de ficar com medo, né? E na verdade foi melhor assim, né? Foi bem melhor assim. E aquela vez a gente chegando já com a equipe da Band, todo mundo conhece, dá um tremendo de um suporte, tremendo de um apoio. E é uma responsabilidade gigantesca. Claro, você tá no avião partindo para essa, você pensa isso. Você fala, cara, olha o tamanho disso que eu vou fazer, né? Mas quando você começa, cara, você não tem tempo de pensar essas coisas. Você vai. Aí quando acaba tudo, que aí você vê o número de seguidores que você ganhou do nada nas redes sociais, o feedback dos amigos, dos chefes, né, do pessoal, dos colegas da Band, aí que você começa a entender, você fala, pô, cara, né? Se esforçou tanto lá atrás, valeu a pena, é isso. Aí que você consegue entender o tamanho do negócio. Que legal, cara. E uma repercussão grande, porque é isso, o fã do automobilismo, ele acompanha sexta, sábado e domingo, ele tá lá, ele tá presente, é um cara que conhece muito, então não dá pra você enrolar, não dá pra você chegar lá e se virar ali e achar que tá bom, então tem que ser realmente um trabalho diferenciado. E a minha percepção aqui do Brasil, curiosamente também, eu acho que eu fiz essas duas provas como comentarista no Band Esportes, Estados Unidos e México, não tenho certeza, mas acho que fiz. Você estava muito solto ali, desenvolto dentro do paddock da Fórmula 1, que também não é fácil. Então explica pra gente como é que foi esse trânsito, assim, um rosto novo, porque uma coisa é, sei lá, o Lewis Hamilton vai parar pra falar com a Mariana Becker, que ele vê desde 2000 já e bolinha. Conhece e tal. Então, é diferente. E aí você lá nas suas primeiras provas, né? Como é que foi isso pra você? Enfim, trocar uma ideia com a galera. Como é que foi a sua recepção lá? Cara, assim, acho que tudo começa com a própria Band, né? Na Band, todo mundo percebe, no trabalho de todos ali, a gente tem uma certa autonomia, uma certa liberdade para criar, a gente tem, você sabe bem disso, né? Então isso já ajuda muito, você já chega lá para eventos desse tamanho sabendo disso. E lá, com a equipe, né, liderada pelo Jaime Brito, tem isso também. Tipo, tem que ser assim, tem isso pra fazer, tem aquilo outro, mas ficou bem claro que eu poderia ser eu mesmo. E acho que um cara que tá chegando, como você falou, ainda mais nesse nicho do automobilismo, que é tão específico, né? Vocês que acompanham tanto o automobilismo, vocês são difíceis, vocês não são fáceis, né? Eu tenho medo um pouco de vocês, assim. E então entrar... eu pensava muito isso. Falei, gente, se eu falar
qualquer bobagem aqui vai bombar, vai estourar. E pelo que eu vi, não estourou nada, não bombou nada. Então, deu tudo certo. Então, assim, acho que você precisa, numa situação dessa, né? Como a do ano passado, que eu cheguei... Claro, eu acompanho Fórmula 1, eu faço a Stock Car, eu trabalhei na Truck, Sim. né? E quando você chega numa situação dessa, eu acho que você precisa colocar na cabeça que você precisa fazer aquele feijão com arroz... Não inventar moda. Você acabou de chegar num negócio. Se você quer inventar moda, você vai estar lascado. O feijão com arroz, contudo, com uma certa criatividade natural, entendeu? Acho que não dá também pra parar e bolar muita coisa. Você chega ali, você tem aquela situação pra cobrir um grid walk, por exemplo, vai. Entendeu? Aí você combina com quem tá ali com você, ó, vou falar disso, vou falar daquilo, você tem que falar com o Jandy, né, pessoal? Então vou falar isso, o cinegrafista, você tem que combinar com ele pra, né, porque senão você fala do livro, ele vai mostrar outra coisa, fica ali tudo combinadinho e tal, e cara, quando acende a luzinha vermelha da câmera, você vai embora, você vai embora, não tem... E aí, claro, você tá ali com as suas informações... Poxa, eu fiquei no avião, comprei um plano de dados lá da internet do avião. Cara, fiquei ali debulhando, estudando, anotando um monte de coisa, conversando com um monte de gente. Muita gente no Brasil também super me ajudou, além da equipe da Band, né, que viaja o mundo inteiro. Então, não vou falar que foi fácil. Não mesmo. Até pela tensão que eu mesmo criei, né? Mas com todo esse suporte, com toda essa questão da Band que eu falei no início da resposta, a coisa flui melhor. Dá pra falar assim. Não dá pra falar que um trabalho desse é fácil, mas flui. E aí, cara, a coisa acaba saindo naturalmente. Então, eu percebi ali que, e deu certo também, pelo menos na minha visão, eu poderia ter uma certa postura parecida com a que eu faço na Stock. Mais solto, um tanto quanto descontraído, mas sem querer ser muito engraçadinho. Né? Uma coisa é ser descontraído, outra coisa é você querer ser maior que o evento, maior que a transmissão. Aí não dá, né? Então, essa parte eu acho que encaixou legal. Acho que encaixou legal. Pude ser eu mesmo dentro dessa enorme responsabilidade, que você sabe bem o que é transmitir a Fórmula 1. Então, eu acho que casou legal nessas minhas ainda poucas experiências nessas transmissões. Cara, agora falando de personagens, e isso a gente soma também a tua cobertura aqui de GP de São Paulo, em Interlagos, que você também faz parte da equipe da Band, nessas transmissões de forma muito relevante. O que te chamou mais atenção, assim? O piloto que é mais legal de trocar uma ideia, que você sabe que você vai colher alguma coisa bacana ali? Quem que foi o cara que mais te chamou atenção nesse sentido? Cara, eu acho que falar do Ricardo é meio que chovendo molhado, né? Então, por exemplo, eu acho que em uma corrida... Quando foi que ele voltou, né? Que ele quebrou a mão? Ele quebrou a mão na Holanda. Aí ele voltou, foi no México ou no Brasil? Acho que foi no México. Aí... Não era cercadinho, né? Então, pra quem não entende, tem o cercadinho, a zona mista, né? Da Fórmula 1. Foi Austin, na verdade. Foi Austin, né? Austin. Ah, foi, porque ele chegou... ele chegou com um bigodão, é isso mesmo, em Austin. Só que acontecem as entrevistas também nos boxes, né? Então, a assessoria de imprensa das equipes mandam mensagens, tal hora, o piloto A vai estar lá pra atender a imprensa. O cercadinho é a zona mista. É a zona mista. Os caras passam obrigatoriamente para falar com as TVs. Exatamente. Essas entrevistas são extras que essas assessorias acabam Exatamente. Fazendo. E aí rolou o Ricardo, fomos lá e ele era uma das sensações daquele final de semana porque ele tava voltando da contusão. E, cara, aí um deve ter... Porque você chega, uma muvuca, você também às vezes não consegue ouvir o que o outro tá falando ali do outro lado e tal... Aí eu perguntei da mão, ele super simpático, não, tá bem e tal. Eu falei, e aí, rola um shake hands? Rola, né? Ele, rola, ele deu a mão, me cumprimentou, entendeu? Uma outra vez com ele também, em São Paulo, porque ele torce pro Buffalo Bills, né, na NFL. E eu também torço pros Bills. Aí eu cheguei, nem lembro direito o que eu falei, mas eu falei, Bills Mafia, ele, você também, tal. Então assim, ele é...
Agora, os outros, tirando, essa coisa de simpatia, que ele é completamente fora da curva, cara, eu vi uma igualdade ali de educação, respeito, profissionalismo e a questão de como eles valorizam a imprensa, né? Uma coisa que ainda me choca muito nesse mundo do automobilismo é como nós da imprensa somos tratados. Não é que no futebol a imprensa é maltratada. Mas você não fala com o Messi 3 vezes na semana. Exatamente. Né? Nem com o Messi e nem com o jogador que... Entendeu? Nem com o Guan Yu Zhou do futebol. Entendeu? Então, assim, a gente percebe muitas vezes que os clubes precisam da imprensa longe, né? No automobilismo, não, né? Então, claro, a Fórmula 1 evita muita coisa, tem uma organização imensa. Essas entrevistas nos boxes, 15 minutos. E no relógio. Não é 15 minutos que viram 23 minutos. Entendeu? É uma loucura. Mas mesmo assim, é uma coisa com a imprensa, é um profissionalismo, é um respeito para com o nosso trabalho, que eu ainda, né, ainda sou uma criancinha nessa história de Fórmula 1, eu fico besta ainda, sabe? De ver um cara, piloto de Fórmula 1, seja ele qual for, me tratando com respeito, respondendo as minhas questões, né? Às vezes rola, né, um no comments, né? Quando o cara... Tá de cabeça quente. É lógico, uma vez com o Tsunoda no México, teve lá um problema, bateram nele, perguntei, no comments. No comments. Aí eu fiz outra pergunta, ele respondeu, acabou. Mas ele falou no comments com respeito, com educação. Não é que ele foi grosso, nada disso. E então, assim, o pessoal respeita, esses caras, essas estrelas, né? Eles respeitam muito o trabalho da imprensa, assim, é incrível mesmo. Não, foi muito legal, assim, eu percebi isso também na Fórmula 1, o quanto a Fórmula 1 abraça mais os profissionais do que os outros eventos. Tive a chance também de fazer Copa do Mundo com a Jovem Pan, e é isso, o acesso ao atleta na Fórmula 1, por mais que ele seja restrito, ele existe. Então, assim, isso que é muito, muito bacana, você tem ali o acesso, que em outros esportes nem sempre você tem, né, é muito mais fechado. De cruzar com os caras, então você tá no paddock trabalhando, você cruza. Só que você tem aquele respeito. A gente sabe no paddock, você não pode ficar abordando o cara na hora marcada, na hora certa. Entendeu? Quem tem ali anos de Fórmula 1, né? De jornalistas que tem anos ali, o pessoal faz uma imagem, às vezes consegue arrancar uma coisa. Mas é um pessoal que tem um feeling diferente, que tem um timing diferente. É um pessoal que já é conhecido lá dentro. Não vou chegar lá, os caras estão andando. Não sou besta, né? Você viu um vídeo, viralizou esses dias de um repórter, ele entra no grid assim, feliz da vida, entrevistando o Max Verstappen, aí de repente ele some assim, brum, eu acho que vou até colocar aí pra vocês verem, que chega com segurança, acho que ele não podia entrar no grid, chega com segurança, leva ele embora, aí o Max olhando assim, tipo, tchau. Não vi. Porque isso, tem as regras pra se cumprir. Claro. O Verstappen, inclusive... A gente ouve por aí, né, o pessoal falando que, ele tem cara de... Tem gente que fala, tem cara de antipático. Cara, ele é muito simpático com a imprensa. Ele me deu uma resposta agora em Miami, que eu perguntei do Adrian Newey, né, da saída e tal. Cara, você pode sempre fazer 2 perguntas nessas mini coletivas, na Zona Missão, são 2, é a regra, né? Eu ia fazer 2 perguntas, mas ele deu uma resposta tão completa que eu nem precisei fazer a segunda. Eu mandei, thank you very much, valeu, fechou. Ele deu uma resposta incrível, mas sabe que você vê que o cara quer estar lá. Não dá pra saber se o cara quer estar lá dando entrevista, mas já que ele está lá, ele faz bem feito o negócio. É isso. E responder bem a imprensa, responder direito uma pergunta, é fazer um trabalho bem feito para esses caras. Isso fica muito visível. E mesmo não sendo um cara que trabalha como Mr. Nice Guy, né? Pelo contrário, ele não tem nenhum trabalho de imagem em relação a isso, mas é um cara que realmente atende bem e tranquilamente. Agora vamos lá, você me falou de Miami aí, dessa cobertura intensa, enfim, semana do anúncio da saída do Newey. Mas eu quero saber mais. Você fez aqui os grandes prêmios de São Paulo, fez a dobradinha México e Estados Unidos e fez essa prova agora de Miami. Qual foi o momento mais significativo que você acha que você viveu nessas provas todas, hein? Ai, cara...
Eu acho que você entrar ao vivo com um piloto, né, eu acho que significa muito. Então, no Band Sports, ali naquele jogo rápido da Fórmula 1, eu consegui entrar ao vivo ano passado com o Charles Leclerc, aqui em Interlagos, né, 2 perguntinhas ali. Também é um cara muito bacana. Muito, outro fora de série. Assim como o Sainz. Uhum. E, pô, você chegar ali ao vivo, falando inglês, obviamente. Então isso te marca, sabe? Você fala, porra, sabe? O cara me atendeu bem, me entendeu direitinho. E andando, né? Sim, Essa com o Leclerc foi assim, ó, a Fórmula 1 é assim, ó, então você vai ficar ali com a tua equipe na porta do receptivo da Ferrari, vai sair o Leclerc às 2h23. Aí você tem até 2h26... É horário de aeroporto. Que é eu juro por Deus. Que é o caminho que ele vai percorrer ali do receptivo até a pista, porque aí tem o desfile dos pilotos. Nesse caminho você pode fazer 2 perguntas e andando. Você não pode parar, tem que ser andando. Show. Aí quando eu fui fazer... Que não foi essa, foi do ano... foi a de 22. Eu fiz... Então rolou isso em 22 e 23. A de 23 entrou ao vivo. Sim, né? sim. A de 22 acabou sendo gravada. Aí eu falei, tá bom, beleza, óbvio, nervoso que só. Aí ele chega, já sabendo, já com a assessora do lado, já chegou olhando pra mim, já chegou, já vê. Cara, mas aí você tá ali tenso. Todas essas regras, tudo cronometrado. Aí você tem que falar, pensar e respirar ao mesmo tempo. O que aconteceu? Eu parei, eu não andei. Eu parei. Pá. E ele parou, pá. Aí veio a assessora. Aí alguém me puxou, acho que foi a Soraya. Me puxou aqui, eu falei, opa, vamos. Aí fomos andando, sabe? Aí vai o cinegrafista andando de costas, vai alguém por trás guiando o cinégrafo, porque ele não tá vendo nada aqui. E aí você vai embora. É um barato isso. Mas assim, é de aeroporto. Sim, os horários. Sim. Uma loucura. Então acho que isso, cara, isso me marcou bastante. Uma vez com o Hamilton, onde foi? Acho que foi em Interlagos. Foi. Que ele veio pro Brasil, recebeu o título de cidadão brasileiro, né? Verdade. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, eu falei, cara, é que faz muito tempo, minha memória é terrível, mas eu fiz uma pergunta pra ele que nitidamente ele se emocionou. Né? Não é que ele chorou, não. Mas ele parou, deu uma respirada assim, e deu pra ver que foi uma pergunta que, pô, esses caras estão acostumados com tantas perguntas. Pô, mas você vê um cara desse, um Lewis Hamilton, ligeiramente emocionado com uma pergunta que você fez, isso mexe com você, cara. Você fala, meu Deus do céu, né? Sim. Então, que eu perguntei algo do tipo, agora é diferente, você vai correr aqui como um cidadão brasileiro. Então, os brasileiros te adoram pela pessoa que você é e pela idolatria que você tem pelo Senna, só que agora essa galera vai torcer pra você como se você fosse um brasileiro mesmo. Foi algo do gênero. Sim. Aí deu pra ver que ele deu uma pensada, né, sabe? Falei, peguei o cara, hein? E não é marketing. Como a galera fala, se Lewis Hamilton faz marketing, tudo bem, tem 24 países, 25, 30 países aí pra fazer marketing, não vai escolher só o Brasil. E como você falou, emocionado ali de ter passado por isso e de ter essa pergunta ali na frente dele. Mas o Hamilton foi um que me deu uma resposta, foi o único que me deu uma resposta atravessada uma vez. Meu amigo, peso de 7 títulos, né? Porque, não, mas assim, primeiro que eu adorei, né? Falei, pô, o Hamilton me deu uma resposta atravessada, que demais, olha a história que eu tenho pra contar. Você mexeu no emocional, no positivo e também fez o cara sair do sério. Exato, porque foi assim, foi em Austin, ele tava super reclamando do carro o final de semana inteiro, daí ele pegou um 6º lugar na classificação. E eu acho que foi isso, me corrijam aí. Daí eu fui perguntar pra ele, acho que é aquela coisa também de você pensar em português e falar em inglês. E aí, de repente, a minha pergunta foi mais ou menos assim, pô, você reclamou tanto do carro e tal, aí você pega um 6º lugar, que ele tava reclamando mesmo. Dá pra dizer que você fica satisfeito com esse 6º lugar? Ele falou algo do tipo, cara, como é que eu vou ficar satisfeito com um 6º lugar? É melhor você fazer outra pergunta, ou
faz outra pergunta, aí alguma coisa do gênero, Aham. sabe? Aí eu fiz outra pergunta, ele respondeu super, tal, assim. Claro, na hora eu falei, né? Falei, opa, mas depois eu adorei, saí ali da Zona Mista, falei, falei que da hora, o Hamilton me deu uma respostinha atravessada, gostei, valeu. Você usou isso ou não? Eu acho que não usaram. Pô, que legal, porque às vezes é legal também usar. Mas só foi curiosidade aqui de. Porque assim, é tanta pergunta que nessa zona mista, Sim, né? É sim. tanto piloto que, obviamente, você sabe, não dá pra usar tudo, Sim, né? sim. É, o espaço. Mas eu não lembro, porque também às vezes acabam, porque você tá fazendo as coisas, o Brasil tá, a Band ali no Morumbi, o pessoal tá pegando tudo. E às vezes vai coisa pro ar, você nem tá sabendo. Exatamente. Você nem entendeu? Aí realmente, não sei se essa foi pro ar. Que legal, cara. E, bom, dessas 3 corridas aí do exterior, qual que foi a que te agradou mais fazer, assim, de ambiente, de galera, de trabalho? Todas, mas cada uma a sua maneira, né? Então a minha primeira corrida lá fora em Austin. Pô, Estados Unidos. Eu nunca tinha ido pros Estados Unidos. Nem. Caramba, cara. Pra turistar, nada. Que legal. Foi a primeira vez. E então, por ser a primeira corrida, né? Então já fica marcado. Então, ali você já aprende um monte de coisa, de como funciona essa cobertura da Fórmula 1, tal. No México, país latino, então você... E nós latinos, então você... eu que moro no Brasil, você fica mais à vontade, é uma coisa mais próxima, né? Pela língua, pela maneira das pessoas, né? Porque a gente é latino, nós somos, né? Então essa também me marcou muito, e a coisa do piloto da casa, né? Então ali você tem o Sérgio Pérez com uma torcida latina, não é na Europa o torcedor europeu com a torcida, o piloto europeu com a torcida europeia, a torcida latina, entendeu? Coração. O negócio ferve ali, entendeu? E o cara ainda me sai na primeira volta, que eu até falei pra você que eu dei um berro lá, eu tava assistindo, falei, não, tal. Tentou pular para primeiro ali. Pois é. Então isso me marcou muito, me lembrou muito a época dos pilotos brasileiros em Interlagos. Me lembrou de verdade toda aquela expectativa. E uma coisa que nem todo mundo sabe, eu acho. Você foi torcedor de arquibancada da Fórmula 1 também? Sim. Você esteve lá torcendo? Eu fui 3 vezes consecutivas, assim, na Fórmula 1. A primeira foi, assim, incrível, que eu tinha 17 anos, trabalhava como garçom, e comprei lá no setor... Qual foi? Foi o A. A primeira vez que eu fui no setor A. Mano, 200 e tantos reais, paguei em 3 vezes. Fui sexta, sábado, domingo, era assim. Ia de ônibus, claro, né? Eu morava ali no Brooklyn e tal, pegava um busão, ia direto lá pra Interlagos. Ia com um sanduichinho e uma nota de 20 reais. Tudo bem que naquela época, 20 reais... Era uns 60, 80 de Você hoje. fazia bastante coisa. Mas era isso, sexta, sábado, domingo, um sanduichinho e uma nota de 20. Aí fui no treino livre sexta, trabalhei à noite. Fui na classificação sábado, trabalhei à noite. E domingo peguei folga, né? Sim. E fui e sozinho. Não fui com amigo, não fui com ninguém. Sozinho, fiquei lá e curti aquele negócio que, meu Deus do céu. Foto de máquina de filme. Sim. Eu tenho algum lugar lá em casa guardado as fotos. Eu tirei bem as fotos, inclusive. Foi uma amiga que me emprestou a máquina fotográfica que eu não tinha. E que maravilha aquilo. Aí no outro ano, eu fui, um pai de uma outra amiga... descolou um ingresso no mesmo setor A, e ele falou, cara, eu ganhei 2 ingressos, meu sobrinho quer muito ir, mas eu não posso ir, você leva meu sobrinho? Eu falei, pô, vamos aí. Junto. E aí esse dia foi só o dia da corrida mesmo, que foi o dia da chuva, do 2003. Da pancada do Alonso, do Weber. Do carro que pegou, a Jordan que pegou, foi a Jordan que pegou fogo? A Jordan ganhou, né? A Fisichella ganhou. Na verdade, no dia deram... o troféu pro Kimi Raikkonen, depois trocaram uma Que carro que pegou fogo? Federal. Pegou lembra? Teve um tremendo incêndio quando acabou a corrida, um carro chegou lá no pit lane e pegou fogo. Eu tô achando que essa aí é uma outra, hein? Mas enfim. Não é a mesma? Não foi uma da Honda? Porque um carro da Honda pegou fogo também no Talvez. Também e a batida do Alonso foi aqui, cara. Porque eu tava no ar, né? No ar, foi ali, assim, uma loucura. E aí depois a outra que eu fui, a do Rubinho,
do negócio do combustível, que foi aquela coisa. Interlagos estava uma loucura, uma expectativa enorme e tal, mas aí o Rubinho, por Largou conta... na frente. Exato, por causa da telemetria da Ferrari, ele não conseguiu completar a prova. Então eu fui nessas 3 de forma consecutiva, assim. Consegui ver isso daí de perto, como torcedor. Cara, e pra entender, tudo bem, você é um cara apaixonado por esportes, teve essa oportunidade também de estar na Fórmula 1, de acompanhar, de torcer pelos brasileiros. De repente você tá seguindo a sua trajetória feliz e contente, e aí chega a Band com automobilismo, assim, um pacotaço de automobilismo, né? Stock Car, Truck, Fórmula 1, enfim, agora o WEC, que você também foi aí Imola fazer, inclusive, esse ano. Muitas atrações de automobilismo. Como é que você se sentiu quando você viu essa movimentação? Você imaginou que ia vir direto para você, que você ia estar presente nas corridas, aqui, mesmo as internas aqui no Brasil? Como é que foi essa preparação para encarar esse novo desafio? Cara, começou com a Stock, né? Sim. Todo esse banquete de automobilismo. 2020, final de 2020, sim, a Band fechou a Stock. Exato. Quando chegou a Stock, assim, eu trabalho com futebol até hoje, fui criado no futebol, né, dentro do jornalismo, mas quando chegou a Stock, eu vi uma oportunidade de, cara, gostaria de me identificar com isso, até porque eu conhecia a Stock, né, eu sabia quem eram os caras, imagina, Thiago Camilo, Daniel Serra, os dinossauros lá de trás, eu conhecia toda essa galera, eu sabia quem eu sabia quem eles eram. E quando anunciaram a Stock na Band, eu tava na redação, eu cheguei no meu chefe e falei, se precisar de mim pra produzir, pra fazer uma cobertura mais assim, aí na Stock, me chama. Falou, cara, na hora, ele fechou. Então aí o que aconteceu? Aí começa aquele trabalho de divulgação, né? De várias matérias, de bastidores, mostrar os carros, as equipes, os pilotos, contar histórias e tal. Então aí era tudo comigo. Eu que fazia tal. E aí tivemos aquela grata surpresa que a Band fecha, mas era para começar a transmitir no ano seguinte. Sim. Porém, a Band transmitiu a grande final daquele ano, que foi o título do Ricardinho. 2020. Foi o tri. Isso aí. Então a Band, não, começa no que vem, mas conversaram, não, a Band vai transmitir. E aí eu participei dessa transmissão junto com o Celso Miranda ali, Serginho narrando e Reginaldo Leme comentando. E aí quando eu tô ali, então assim, primeiro foi a minha primeira transmissão de automobilismo. Então aquela loucura, com barulho, né, tal. E ali, bom, quando eu comecei com a Stock, eu já comecei a me apaixonar, né, pelo negócio, que a Stock é fora de sério, sou apaixonado. É um ambiente bem legal. Meu Deus do céu. E quando começa a transmissão, eu olho assim e falo, gente, eu tô com o Reginaldo Leme na transmissão. O que é isso? Sabe, o Serginho, o Celso Miranda, que eu já falei pra ele, eu falei, eu te acompanho, hein, desde que eu sou moleque, não sei o quê. Cara, eu falei, meu Deus do céu, onde estão me colocando? Que puta loucura. Então começou nisso, aí começa a temporada completa, daí era só o Celso, mas eu continuava nos bastidores com essas matérias, contando essas histórias. Truck também. Aí entrou a Truck, que aí veio a Truck, e aí chegaram pra mim, então, você continua nessa, né, que você tá fazendo na Stock, mas você vai participar das transmissões da Truck. Que aí você tava com o Thiago Mendonça. Eu imagino que foi pra você isso. Isso, né? Foi uma loucura. Realmente... Quando eu olhei, eu falei, não é possível, cara. Olha que momento, né? Que mito. E, cara, e quando a gente começou ali, eu também me apaixonei por aquilo. Que a Truck é maravilhosa. A Truck é muito Deus legal. do céu. Aquelas máquinas, aqueles monstros, né? Nossa, eu também apaixonei por aquilo. E... Então aí começou nessa, né? Até que... chegou a oportunidade de, então agora você assume as transmissões, né, na reportagem da Stock Car. Então começou assim, né? E aí, claro, a coisa foi fluindo, porque trabalhando com todos vocês, outros dinossauros do automobilismo brasileiro, né? Então acabou facilitando muito o meu trabalho, né? Com o Luke,
nosso Sim, querido Galo. Então, assim, pô, fazer uma transmissão com você e com o Luke, pô, entendeu? Então ali era muito... Tudo ia fluindo, como eu falei lá atrás, vai fluindo naturalmente e vai aprendendo. Eu só aprendo com vocês. Tipo assim, eu já aprendi muita coisa. Mas quando eu vejo você falando, quando eu vejo os caras falando ali, eu falo, gente, eu tenho muito que aprender. Mas muito. Não, o que vocês manjam é palhaçada. É palhaçada. Então foi assim que começou essa minha, digamos, história com o automobilismo lá na Band. Que legal, cara. E eu acho que nem te passava pela cabeça que seria tão breve assim que você faria provas de Fórmula 1 no exterior, né? Imagina. Como acabou acontecendo. Imagina. Às vezes eu pensava, quando eu tava em casa, assim, sozinho, falei, pô, imagina se um dia... Quem sabe um dia? Pô, eu tô na Stock, pensava, né? De repente, né? Se pintar uma... Mas assim, era um devaneio, assim, sabe? Sim. Até que foi aquela vez que a Mariana machucou o pé, né? Sim. Foi daquela vez... Não foi dessa vez. Essa vez foi uma vez que eu quase fui quando ela machucou o pé. Que eu quase fui pro Canadá. Verdade. E tava lá pra eu ir e tal, mas aí ela teve alta médica e ela foi. Aí então teve essa, que ela teve um problema lá com a mãe dela, aquela história que ela contou pra todo mundo. Daí, bum, veio assim, realmente não tava esperando. Sim, que é o que você falou. Na terça te chamaram, na quarta você tava Na embarcando. quarta de manhã, em 24 horas eu tava no aeroporto embarcando. Uma loucura. Então assim começou. Que legal, cara. E claro que a tua história não começa aí, né? Claro que tem muita coisa anterior a isso, né? Uma trajetória completa até te preparar para estar nessa posição. Então conta pra gente um pouquinho, cara, de onde é que vem o Thiago Fagnani, o que você fez na vida aí antes de estar nesta posição no jornalismo esportivo da Band? Cara, eu me formei no Mackenzie, né? Jornalismo. E eu trabalhava como garçom. Tipo, eu comecei a trabalhar como garçom aos 16 anos de idade, fiquei 6 anos e meio no mesmo restaurante, assim. E trabalhava para pagar meus estudos, né? No comecinho ali, meus pais ainda estavam casados, então eu ajudava uma coisinha ou outra em casa, depois meus pais separaram, enfim. Mas o foco era trabalhar para pagar meus estudos, que foi o que aconteceu. No meu no último ano de faculdade, aí que minha família conseguiu me ajudar ali para eu poder fazer um estágio e tal. E eu fiz o estágio, imagina, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tudo a ver. E, bom, saí, daí terminei a faculdade em 2008. Início de 2009, eu já comecei a trabalhar na Rede Vida. Porque, graças ao nosso TCC, né? Então, eu e os meus amigos, nós fizemos um TCC sobre os clubes empresa da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Caramba, foram cavucar, hein? Exatamente. E aí, por esse TCC, teve um contato com a Rede Vida, que a Rede Vida era o único canal de televisão que transmitia esse campeonato. Aí fez ali o contato e tal, comecei na Rede Vida. E já como repórter, mas assim, para fazer o futebol do final de semana, que a Rede Vida transmitia a Série A2, Série A3, a 2ª divisão, que na verdade é a 4ª, Paulista Feminino, meu Deus do céu, Paulista Sub-17, Copa Paulista, Copinha, enfim. Mas durante a semana eu fazia o jornalismo. Então eu fazia matéria política, saúde, religião, sei lá, cultura. Tudo. Então foi assim que eu comecei. E viajei assim, acho que quase todo o estado de São Paulo para fazer esses jogos, que eu também amava. Chegava nos estádios, sabe? Um mais raiz que o outro e tal. Eu sempre gostei de futebol, sim. Imagina, apaixonado. Sempre gostei de história de futebol. Então, fazer os jogos... Vai lá e faz o 15 de Jaú. Aí faz não sei quem. Mas assim, vai pra Votuporanga fazer o Votuporanguense. Umas coisas maravilhosas, assim. Umas histórias incríveis. Alguns jogos terríveis, né? Mas alguns jogos bons, né? E aí fiquei nessa, tal, 6 anos e meio na Rede Vida, daí veio a oportunidade de eu ir pro esporte interativo, que hoje é o TNT Esportes. Aí surgiu essa oportunidade, fui pra lá, fiquei 2 anos e 9 meses. Então assim, eu peguei uma cancha legal na Rede Vida com transmissões. Sim. Não com dia a dia de clubes, né? Então, no esporte interativo eu fazia algumas transmissões, tirava de letra, assim.
Mas ali era esporte, futebol 24 horas por dia. Daí, né? Tanto que lá no EI eu fui setorista do São Paulo. Um período, acho que um ano e tanto. E então, assim, cobria o dia a dia do São Paulo, tal, que também foi uma experiência, assim, incrível, para aprender muita coisa dos bastidores do futebol, tal. E fiz outras coisas. Eu era repórter de MMA, do esporte interativo. Porque o MMA transmitia ali vários torneios de MMA. E um dia calhou de eu fazer uma transmissão, o pessoal gostou. Então, quando eu não cobria o São Paulo no final de semana, eu viajava para algum lugar do país para fazer MMA. Imagina eu, que MMA. Daí teve aquele corte no esporte interativo, né? Aquela coisa, o canal praticamente acabou, tal, aí mudou de nome. Eu entrei nesse corte. Daí eu fiquei 6 meses fora, um frilinho aqui, um frilinho acolá, tal. Aí até que veio a oportunidade na Band. Fiz um teste, que inclusive foi num treino do Santos. E fui fazer esse teste, eu fui com a equipe, então eu já ia uma equipe lá pra cobrir o dia do Santos. Ó, então você vai junto com eles, faz um boletinzinho e um VT pra gente, tá bom. Pô, mas fui com o Fernando Fernandes. Só cara. isso. Sabe, eu tenho muita sorte. As primeiras coisas que eu vou fazer, assim, que eu fiz na Band é só com os grandes. Sim. E com o Fernandinho Fernandes, eu dividi na viatura da Band, eu lá, assim, morrendo de medo, assim, cheio de vergonha. O Fernandinho hoje, meu, parceiraço. Sim, é uma figura. Figuraça. E eu lá, tal, olhando, ó, faz assim, faz assado, tal. Daí fiz o teste e tal, passei, deu certo e tamo agora no primeiro stint. Aí, ó, tá vendo? Agora sim, agora você chegou no... Colhendo, tô colhendo os frutos, exato. É o que eu falo, nosso canal não é o mais visto, mas é o mais querido. Exatamente, tá vendo? Saúde. Saúde. Vida longa. Vida longa. Vida longa. Cara, bom, e Stock Car agora também é o teu foco aí, né? Assim, é o que você faz, se a gente pode usar o termo setorista, no fim das contas você tá lá com a Stock Car, não deixa de ser um setorista da Stock Car, campeonato crescendo cada vez mais e muito equilibrado, né? Próxima prova, Velocitar. É um circuito bem bacana com também, corrida né? tripla. Com corrida tripla, porque ficamos devendo uma. Exatamente. Por causa da chuva. Exatamente. Cara, esse campeonato tá muito legal, né? Quer dizer, todos são, né? Sim. Mas a gente vê agora o Suzuki liderando o campeonato e agora, e principalmente a expectativa pro ano que vem, né? Carro novo. Pros carros novos, mais rápidos, uma tecnologia que, meu Deus do céu, A gente não vê a hora. E esse campeonato tá muito legal, né? Tá muito legal. Você vê, de repente, na última etapa em Cascavel, começa o final de semana com o Júlio Campos liderando o campeonato, mas aí vai lá e larga em último na corrida, que deu tudo errado lá pra ele no setup do carro. E aí ele cai ali, acho que ele caiu umas 3, 4 posições na tabela. O Suzuki, que já vem do ano passado com bom desempenho, né? Assume a liderança. Realmente, assim, esse campeonato tá muito legal. Casagrande ali por ali, como sempre, né? Defendendo o título e tal. E a Stock, meu, assim, além de ter sido uma escola, ainda é uma escola pra mim. Puta, é um ambiente, como você falou, né? Extremamente receptivo, todo mundo te trata bem, todo mundo, vem aqui no meu box, aí vai lá, toma um cafezinho, pega um chocolatinho, aí você pega aquela informação, conversa aqui, todos os pilotos te tratam bem. Você realmente tá em casa na Stock. Eu sou muito... Bom, eu sou grato a tudo, né? Enfim. Mas assim, eu sou muito grato a Truck, que me levou pra Stock, e sou muito grato a Stock, que me deu a oportunidade de fazer algumas coberturas de Fórmula 1, sabe? Então... E tá na Stock, assim, é o maior campeonato do continente, cara. É um dos maiores do mundo, né? Um dos maiores do mundo. Em termos de campeonatos de turismo, sem dúvida. Com os nomes que tem lá, né? Rubinho, Massa, Zonta. Só falando dessa turma que passou pela Fórmula 1. E aí tem os outros, né? Que estão há tantos anos lá, são tão conhecidos, tremendos pilotos. Quer dizer, é um mundo incrível. Aproveitando, Felipe Massa, você nessa trajetória teve a chance de fazer o momento lá que o Felipe tá apanhando e todo mundo falando, esse cara não vai chegar lá, tá demorando. E de repente o cara vem a ser o Felipe que ele sempre foi, ganhando corrida, enfim. Como é que foi cobrir esse momento e essa ascensão do Felipe numa categoria que é muito complicada e que tenta
te expulsar, né? Que ela falou, não, você não serve pra cá, ó, você tá tomando um segundo aí dos caras, e de repente ele conseguiu tá lá, né? Como é que foi acompanhar esse processo dele? Cara, foi assim, foi incrível porque, claro, acabou de chegar, beleza, porque a adaptação na estoque, você sabe, não é fácil. Ok, mas aí teve essa coisa, não ia lá atrás, caramba, né? E até que ele troca de equipe. E ele dá entrevista, isso não, pelo amor de Deus, não sou eu que tô falando, ele que deu entrevistas pra gente, e ele falando do outro carro dele, da outra equipe, que tinha problema de acerto, ele usa esse termo, meu carro era torto, estava torto. E aí você vê o cara fazendo tudo isso, porque a gente tá falando de do Felipe Massa, que é um dos grandes nomes do esporte brasileiro. Não adianta você não querer, ele é, assim como é o Rubinho. Sim. São grandes, não é, entende? Não são grandes nomes do automobilismo nacional, são grandes nomes do esporte brasileiro. E você vê esse cara conquistando o que a gente sabe que ele pode muito bem conquistar dentro dessa categoria, ainda acompanhar de perto, né? Cara, é muito gratificante. É muito legal. É como se você estivesse participando de uma história importante que esses caras estão construindo, escrevendo pra eles. Sabe? A tua narrativa ali também desse momento de superação. Entendeu? Sou eu que, junto com a minha equipe, claro, mas eu faço parte de um time que tá mostrando essa história. Então, para um jornalista que gosta, que acompanha, que entende a magnitude desse negócio, é uma puta honra, né? É uma puta honra você, no título do Rubinho, você entra lá no Instagram do Rubinho, ele destacou lá a entrevista que eu fiz com ele no pódio quando ele foi campeão. Porra, eu zerei o mundo, entendeu? Emocionado, claro, não sei o quê. Porra, entendeu? Então, assim, você falou do Massa, né? Acabei indo pro Rubinho, mas... São nomes pesadíssimos. Mas de uma maneira geral, você cobrir a carreira desses caras... É importante pra mim, pro profissional Thiago Fagnani, sabe? Não só pra ter história pra contar no bar, que são ótimas, né? Mas de você ver, cara, eu lá atrás, imagina, garçom, cabelo comprido, na faculdade, tal, e hoje tô aqui, sabe? Aí passo pelo Massa, ele me cumprimenta, o Rubinho me cumprimenta. Então, assim, isso mexe, cara. É uma baita realização, sem dúvida alguma. Uma tremenda realização. Tremenda. Sem dúvida. Cara, ainda sobre o Massa, você, de repente, esteve envolvido aí, tendo a missão de captar o pensamento dele, a opinião dele a respeito de 2008, quando ele entra com o processo em busca desse título. Quero ouvir a tua opinião, cara. Oh, meu Deus, até me empolguei. Porque o assunto o assunto é pesado. Cara, sua opinião, Felipe Massa deveria ser reconhecido como campeão de 2008, por quê? Sim, e não é pachecada isso assim que eu tô falando, não é, claro, você cobre ali o Massa todo dia, cara, é o regulamento. Sim. Acho que não tem muito o que discutir. Não é o regulamento? O que dizia lá em 2008? Que se naquele ano alguém... descobre que teve alguma manipulação, a corrida tem que ser suspensa. O negócio é se é descoberto isso no ano seguinte, depois daquela temporada. Foi o argumento que eles usaram para manter as coisas como estavam. Ok, até aí também. Uma lástima, mas até aí tudo bem. Só que aí tem a entrevista dizendo do Eccleston dizendo, não, naquele ano, né, soubemos, enfim. O regulamento, cara. Por que a gente vai discutir com o regulamento? Por que a gente vai brigar com o regulamento? Quando antes dessa história voltar à tona, né? Alguém questionava ele não ser campeão? Não, ninguém questionava, porque era o regulamento. Descobriram aquilo tudo depois, né? Ok, não, já sabe. Regulamento, cara. Claro, eu não sou a justiça para interpretar isso. Sim. Vai ter a justiça, todo mundo vai ver aquela coisa toda. Mas é o regulamento. Aham. Acabou.
Você sabe que eu, no programa do Beto Saad, lá nosso parceiro no Band Esportes, eu pontuei uma coisa também que para mim é importante. O Hamilton também não tem responsabilidade sobre isso. Então, assim, ele seria um grande prejudicado nessa situação. Então, tiraríamos um prejudicado, que é o Felipe, e ganharíamos outro, que é o Lewis Hamilton. Minha visão desse assunto, sabe, se eu fosse lá o rei Salomão dessa história toda, eu dividiria o título. Eu deixaria campeões de 2008, Lewis Hamilton e Felipe Massa. Cara, eu acho uma tremenda ideia também. Porque eu também... Veja, eu respondi a tua pergunta. Sim. Em nenhum momento eu pensei no Lewis Hamilton. Sim, até eu não porque ele nem falou, me veio na cada um cabeça. tá brigando pelo seu. Ele não me veio na cabeça. E ele também não tem culpa do que aconteceu. Acho que seria... Se o Massa vai ficar satisfeito com isso, só ele pode responder. Sim. Mas acho uma saída justa. Vai, justa não, quem sou eu? Interessante. Sabe? De dar aquele troféuzinho de campeão do mundo ali. Não, dividiu, tal... Né? Santos e Portuguesa já foram... exatamente. Já dividiram um título... Foi esse exemplo que eu usei, né? mesmo. Né? Não é? E é aquela coisa, as pessoas falam, mas o que vai valer ser campeão desse jeito? O que importa é ele quem tem que responder o que vai valer, não a gente, enfim. Se ele acha que pra ele vai fazer diferença... Agora, alguém perguntar isso, que você falou, mas o que vai valer? Pô, você tá de brincadeira alguém perguntar... Não, mas o que vai valer? O tempo todo, você vai ver aqui nesses comentários, a gente vai ter Não, o que adianta ser campeão do mundo em Fórmula 1? Porra! O que adianta? Tá bom. É significativo. Fique com a sua pergunta, né? Porque, pô... É só a gente partir do princípio, eu já falei aqui muitas vezes, que desde que o homem foi ao espaço pela primeira vez, né, com o Yuri Gagarin lá em 1960 e bolinha, mais pessoas foram ao espaço do que correram de Fórmula 1. Então, só você ter essa proporção do que é ser um campeão mundial de Fórmula 1. Né? Tipo, na verdade, digno de pisar na lua. Ser campeão mundial de qualquer coisa. De qualquer coisa. Pra quem não sabe, eu fui considerado o melhor jogador de Ayrton Senna Super Monaco GP2 Olha do aí, mundo. Hein? Caramba! Do mundo. Só que foi um título que eu mesmo criei, né? Ninguém oficializou isso. Eu criei porque eu sabia. Você ganhava do G Seara? Lógico, lógico. Eu fui pra Madonna. Eu fui pra Madonna, como não? Boa. Então eu me considerei um campeão mundial. Então eu, como campeão, como o melhor jogador de Senna Superman no GP2 do mundo, sei o quanto vale esse título. Muito bem, tá aí. Eu acho que essa pode ser a declaração pra gente encerrar no topo aqui esse papo, Thiago. Muito legal, cara. Queria te agradecer pela presença aqui, te parabenizar por esse título mundial, um reconhecimento que você merece, finalmente vindo. E, cara, esperamos ver cada vez mais do teu trabalho aí no estoque, Fórmula 1, truck, enfim, o que vier. Sei que você vai matar no peito e fazer bem feito. Obrigado, meu. Cara, sem palavras, eu que agradeço. É a primeira vez que eu participo de um... Aí, ó, pronto. De um Primeiro podcast, tá vendo? E obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade. Estamos à disposição. E tá vendo? Mais uma coisa que o automobilismo me proporciona. Participar do teu podcast, que você também, todo mundo sabe, você é um desses grandes nomes da mídia esportiva brasileira. Embora não tenha título mundial de Super Mônaco. Não, né? Calma também, né? Você quer o quê? Você quer tudo? Calma. Então tá aqui com você, Thiago Mendonça, puta nome. É mais uma conquista aí que o automobilismo me proporciona. Obrigado, cara. Tamo junto. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, deixe o seu like, principalmente participe aí nos comentários. Tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa do Thiago Faiani? Deixa aí nos comentários que a gente encaminha para ele, tá bom? E claro, inscreva-se no canal, é isso que faz a gente crescer cada vez mais e mostrar relevância dentro do segmento para o YouTube, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!